Olá, galerinha, boa tarde. Quero deixar um devocional para nós neste início de tarde, aonde se encontra no livro de Ageu, capítulo 1, versículo de número 2, que diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos, semeais muitos e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartareis. Bebereis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Queridos, a mensagem devocional que eu quero trazer para nós neste início de tarde é a respeito da casa de Deus, templo do Espírito de Deus, que somos nós. Aqui no tempo do profeta Ageu, Deus levanta o profeta Ageu, começa a usar ele de uma forma tremenda e bem profunda. E a gente vai ver no versículo 2, Deus usando o profeta Ageu falando para o povo de Israel, para o povo de Judá, um povo que estava somente preocupado com as suas casas, com as suas necessidades, e estavam deixando a igreja, a casa de Deus, de lado. A casa de Deus estava destruída, estava precisando passar por uma reforma nesta época, mas o povo de Israel estava preocupado somente em fazer as suas vontades, somente em fazer casas estucadas, casas belíssimas, bem forradas. Aquele povo que ganhava mais, que tinha mais dinheiro, eles estavam mais embelezando as suas casas, e estavam deixando a casa de Deus de lado, deixando de contribuir na casa de Deus. E a casa de Deus precisava de uma reforma. Então Deus levanta o profeta Ageu e começa a usar ele, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Queridos, nesse tempo a casa de Deus estava precisando de uma reforma, de ser edificada, passar totalmente por uma reforma. Mas o povo de Israel, queridos, eles estavam em uma situação que eles estavam somente pensando em suas vontades, em somente reformar as suas casas, e eles estavam deixando a casa de Deus para o lado. O problema, queridos, não é eu ter uma casa boa. O problema não é pecado eu ter uma casa bonita, uma casa boa. O pecado que esse povo estava cometendo é que isso estava em primeiro lugar na vida deles. E a Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O coração do povo de Israel estava voltado para suas casas, em reformar e deixar suas casas belas. E espiritualizando isso, queridos, para nós, neste início de tarde, muitas das vezes o nosso tesouro está sendo a nossa casa, o nosso tesouro está sendo o nosso filho. Isso está tomando o primeiro lugar. A casa de Deus está ficando destruída, a casa do Espírito Santo está ficando destruída, e a casa do Espírito Santo, o templo, somos nós. E passamos o dia trabalhando, que não é errado, mas deixamos de lado a busca, deixamos de estar se edificando, de estar se passando por uma reforma pelo Espírito Santo, porque eu estou mais preocupado com as minhas coisas, com as coisas materiais. E estou cansado e não consigo mais conseguir buscar a presença do Espírito de Deus para a minha vida.
mas eu preciso cada dia mais a se aproximar do Espírito de Deus, eu preciso cada dia mais a se aproximar da presença de Deus. Para quê? Para mim ficar mais forte, para mim vencer as tentações, para mim vencer as setas malignas que vêm sobre mim, para me vencer todo o mal, toda obra maligna que vem sobre mim. Mas o povo de Israel, eles não estavam preocupados com a casa de Deus, estavam preocupados com suas coisas. E muitas das vezes que nós se preocupamos tanto com as coisas e deixamos o templo de Deus, que sou eu, que é você, deixamos de lado. Nós paramos mais de ler a Bíblia, nós paramos mais de orar, nós paramos mais de jejuar, nós paramos mais, queridos, de ter um devocional com Deus, aqueles 5 minutos, ou 10 ou 15 minutos, ou 1 hora que eu tirava de devocional com Deus. Hoje eu não tiro mais, porque eu estou afadigado, eu estou perdendo o foco da presença de Deus. Esse povo, queridos, estava desse jeito, perdendo o foco da presença de Deus. No versículo 3 da Bíblia diz: veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós o tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa ficará deserta. Às vezes nós estamos se sentindo tão tristes, trabalhamos, ganhamos dinheiro, pessoas que têm uma vida financeira bem estruturada, mas que eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Muitas vezes diz, é porque a casa do Espírito de Deus está ficando deserta. Mas o Senhor, Ele me traz nesta tarde uma palavra dessa, uma palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida, para nos despertar a voltar à essência da busca da presença de Deus. Perdemos a essência de buscar o Espírito de Deus para a nossa vida, de estarmos cheios dele todos os dias. Talvez você não tenha mais sentido a presença do Espírito de Deus, mas porque a casa está ficando deserta, está perdendo a presença de Deus. O povo de Israel estava perdendo a presença de Deus e não estava percebendo. Por quê? Porque não estava cuidando da casa de Deus. Se eu não cuidar da minha vida, se eu não cuidar do templo do Espírito de Deus, a casa de Deus que sou eu, se eu não cuidar, queridos, vai ficar deserto. E ainda que eu consiga construir tudo o que eu quero aqui nessa terra, mas o mais precioso eu não vou ter. E a casa de Deus, a casa do Espírito de Deus que sou eu, edificada, a presença de Deus constante na minha vida. Fica aí, querido, esse vídeo aí, essa mensagem para nós meditar. Deus está nos despertando mais uma vez, para que nós viemos a entender a busca incessante da presença de Deus. Amém, querido? Eu agradeço aí, amém.